Vice-Reitor, Sr. Secretário Regional da Presidência, dos membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu ia preferir esta fórmula assim mais arcaica do que a que agora se usa. Boa tarde a todos. Mas enfim, é uma questão de idade, de estilo. Ora bem, eu estou aqui um pouco, não ia dizer encavacado, porque isso poderia ser subliminarmente referenciado a alguma entidade pública, mas estou assim um pouco perturbado com as palavras tão simpáticas que me dirigiu o professor João Bassar Gouveia. Quero confirmar o nosso velho conhecimento, a nossa estima mútua, a nossa amizade, e obviamente não subscrevo o resto de tudo o que ele disse, isso são opiniões que ele exprimiu livremente. Tenho muito gosto em estar na Universidade dos Açores para a apresentação do livro do professor Bassar Gouveia. Já tive a oportunidade de intervir na apresentação desse livro em Lisboa, mas claro, aqui tem outro sabor e podemos falar também de outros aspectos que mais diretamente se dirigem às questões dos Açores. Há uma parte da minha intervenção que está ultrapassada e por isso não a lerei, que é aquela que se refere ao sublinhado do empenho do professor Bassar Gouveia nas questões da autonomia e do interesse que ele tem posto na sua elaboração teórica, doutrinal. E isso ficou demonstrado com abundância na sua excelente intervenção desta tarde, uma verdadeira lição magistral, uma oração de sapiência sobre aspectos importantíssimos da nossa autonomia constitucional, trabalhados por quem tem a experiência de professor universitário, portanto, com rigor académico, com profundidade, com uma elaboração, uma construção teórica, doutrinal, que aqui fica muito bem demonstrado. E o livro que hoje aqui se apresenta também tem exatamente todos estes condimentos, o que torna, portanto, um elemento importante de estudo e de trabalho para quem lida com as questões regionais. O professor Bassar Gouveia adota com toda a clareza um papel de entusiasta, defensor da autonomia regional e, conforme aqui muito bem ficou demonstrado, considera como um elemento importantíssimo na estrutura do Estado português, democrático. Ora, o tema fulcral do livro é a autonomia legislativa, precisamente porque no centro da autonomia, tal como nós agora concebemos e queremos praticar, está a questão da capacidade de fazer leis próprias. Já não é apenas a possibilidade de administrar a região, mas de transformar a nossa região num ordenamento jurídico e político próprio. Sobre este ponto também o professor Bassar Gouveia elaborou com abundância. Este ponto é muito importante porque, às vezes, fruto da tradição, ainda se refere que o grande objetivo que nós temos é a livre administração dos Açores pelos açorianos. É óbvio que isso está completamente ultrapassado, não é? Isso corresponde à aspiração dos primeiros autonomistas do século XIX, não é? Nós estamos no século XXI. E, curiosamente, as fases mais vigorosas da nossa autonomia, a primeira autonomia administrativa do Estatuto de 1895, teve uma duração muito curta, na realidade entrou em crise nos primeiros anos da primeira década do século XX, devido às dificuldades financeiras do Estado português. Portanto, na realidade foi um clarão que durou muito pouco tempo. A segunda campanha autonomista, que também muitas vezes se evoca, do José Bruno e os seus seguidores, e alguns até vindos ainda da primeira período da nossa afirmação autonómica, que ainda estavam vivos nessa altura, mas já com muita idade, Assis Maria da Mota, o Zimbaldo Alvém de Sequeira. O resultado deste no fulgor da autonomia na década de 20 do século XX foi um clarão ainda mais curto
porque deu origem ao decreto de 16 de fevereiro. Estas datas têm referências da toponímica de Ponta Delgada, o Largo 2 de Março, a Rua 16 de Fevereiro, por causa a seguir fica a Rua 6 de Junho, também é importante, e isso ela podemos falar a seguir. Mas o decreto de 16 de Fevereiro durou, as publicações nem sequer entraram em vigor no sentido estrito da palavra, porque ele foi, portanto, publicado na data de 16 de Fevereiro de 1928, e em abril, a 28 de abril, entrou para o Ministério das Finanças o professor Oliveira Salazar. Um dos primeiros diplomas saídos da pena do novo Ministro das Finanças foi exatamente um decreto, que não me lembro o número, evidentemente, mas que é do mês de junho, julho, agora assim, de janeiro, deste mesmo ano, que foi chamado o terremoto autonómico, não é? Foi a maior machadada, o sufocar dos distritos autónomos mediante as responsabilidades e a redução das suas receitas. Portanto, na realidade, a nossa autonomia democrática, essa autonomia do 25 de Abril, a autonomia da Constituição de 1976, é, sem dúvida alguma, o grande período da autonomia dos Açores. Desde logo, pela sua genuína fundamentação democrática, que é isso que lhe dá a sua força. Nós passamos a ter, a partir da Revolução do 25 de Abril, eleições livres em Portugal e um sufrágio universal, realmente universal, que nunca tinha existido no período anterior, desde que há eleições em Portugal, desde 1820, e com esta força da democracia passamos a ter órgãos de governo próprio, com capacidade reconhecida pela própria Constituição, e com um dinamismo suficiente para se afirmarem na defesa dos interesses próprios dos Açores. Este período, portanto, que já dura de 1976 a 2012, há 36 anos, não é de facto o grande período da autonomia, dessa autonomia política, não apenas administrativa, não, o famoso administração dos Açores pelos açorianos. Nós estamos agora numa autonomia diferente, uma autonomia política, uma autonomia de legislação de governo, dando origem, conforme muito bem sublinhou o professor Massaro Gouveia, um ordenamento jurídico próprio dos Açores. Sim, senhor, há 3 ordenamentos jurídicos em Portugal. Até talvez 4, não é? Porque há um que é nacional, que se aplica a todo o país, e depois há um que se aplica aos Açores, um que se aplica à Madeira, e há matérias que se aplicam só no território continental da República, conforme tenho explicado. Eu não deixei de usar a expressão continente quando essa palavra foi apropriada por uma cadeia de supermercados, não é? Acho absurdo a pessoa dizer que vou ao continente, bom, e porque é que não vais ao Pingo Doce, não é? Agora que está sido falado, não é? Não, eu vou ao território continental da República. Hein? Antigamente chamava-se Portugal. Mas quando nós dissemos vou dos Açores a Portugal, podemos criar certas borbulhas em alguns elementos que pensam logo em coisas que não somos nós a pensar, mas que eles pensam. Mas é que pronto, a Educação Comunitária da República, pelo menos é uma expressão que é clara no seu conteúdo e perfeitamente nítida nessa diferenciação. A Constituição de 1966, portanto, é um marco histórico. Ela responde às tensões políticas existentes na altura. Lembram-se os mais velhos que aqui estão presentes, alguns já nasceram depois disto, mas naquela altura Portugal atravessou um grande sobressalto, uma crise de identidade nacional, como talvez não tivesse existido há muito tempo, há muitas dezenas, talvez séculos, não? A crise de identidade nacional, afinal, quem somos nós, não é? Nós que tínhamos sido formatados na ideia do Portugal pluriétnico e multicontinental, do Ilha Timor, o último império colonial, dito como ultramarino, mas o último império colonial, ideia elaborada ao longo de 500 anos, não é pouco, não é? A expansão ultramarina, os nossos marinheiros, os nossos heróis, nós que ainda nos definimos como heróis do mar, nobre povo, pronto, tudo isso vem dessa altura e corresponde a uma ideia do país. Na altura em que o Império colapsa, e não vale a pena falar disso agora porque não é a propósito, interrogamos, mas afinal, quem é que somos, não é? O que é Portugal? Não é? Voltamos às fronteiras anteriores à expansão, voltamos a ser o último
esse pequeno território europeu, um pequeno território europeu. Bom, nos Açores essa sobressalto também existiu, bom, nessa altura não, mas se vai para a independência, também vamos nós para a independência, não é? Why not, não é? Não seremos menos capazes do que os cabo-verdianos e os São Tomé, sobretudo porque a altura em que esse assunto se levantou. Não é? A princípio aqui pensava-se que iria haver soluções diferenciadas, mas depois a decisão foi, não, vá tudo, para a independência e foi ótimo para todos, não é? Os guardas são sempre a boa escolha, devo dizer, sobre isso já tenho falado várias vezes e, portanto, não conhecem as minhas opiniões sobre essa matéria, acho que fizemos a boa escolha. A boa escolha que foi subirmos essa nossa identidade portuguesa e, através dela, uma identidade europeia, sem prejuízo da nossa projeção para o outro lado do Atlântico, para o novo mundo, no qual temos tantas ligações e tanta gente açoriana. Mas a minha convicção bem profunda, fruto da experiência, da observação e da experiência, é que fizemos a boa escolha e que somos mais seguros e mais democráticos e mais progressistas, mais progressivos com essa solução. Ora, a Constituição de 1966 reconheceu-nos o poder legislativo. Nós pretendíamos ter, portanto, leis próprias. Era essa a nossa ideia. Não foi isso que ficou chegar na Constituição de 76. O nosso poder legislativo ficou muito limitado. E por isso tem sido uma luta constante ao longo da vigência da Constituição de 76, no sentido da ampliação dos poderes da região. Naquela altura, eu apresentei a autonomia dos Açores, comecei numa autonomia progressiva. E esse adjetivo causou imensos calafrios em algumas pessoas, dentro e fora dos Açores, aliás, devo dizer. Autonomia progressiva. Bom, então, quais são os limites da autonomia? Quais são os limites da autonomia? Se é progressiva, nunca mais acaba, nunca mais expande-se sempre permanentemente. Na realidade, é isso que tem acontecido. Está constantemente a expandir-se a autonomia dos Açores. Há até um dado que é, quase pode dizer, material, que testemunha esta expansão permanente. Os poderes da região, na versão inicial da Constituição de 76, iam até à linha L. Portanto, a linha A, a linha B, até à linha L. Várias camadas de poderes. Os presentemente já vão até à linha X. E todas as vezes que há uma revisão constitucional, acrescenta-se mais uma, duas, três linhas. Portanto, estamos sempre numa constante afirmação de que queremos ir mais além e o Poder Central resiste até ao ponto que já não pode resistir e, portanto, acaba por reconhecer essas nossas reivindicações. Logo, na primeira revisão constitucional de 72, nós saltamos da linha L para a linha Q. A linha L, M, N, O, P, Q. Mais 5 poderes. E as famosas leis gerais da República, que nos foram metidas à falsa fé numas emendas introduzidas no debate da Constituição, na sessão plenária, assim num momento de grande perturbação, foi proposta de um deputado do Partido Comunista, disparou ali 3 emendas que ninguém estava à espera delas, porque o projeto da Comissão era diferente, era de facto um projeto mais generoso e ampliativo, e estas emendas caíram todas em cima e foram aprovadas. Naquela altura, a Assembleia Constituinte funcionava assim.
e foram aprovados. Por causa desse deputado, um deputado bem conhecido, que hoje em dia é eurodeputado. Foi apadrinhado pelo Partido Socialista e é eurodeputado. E em 89, a revisão constitucional de 89 também mexeu nos poderes legislativos, ampliou também os poderes, ou tentou ampliar, isto é, aí temos havido sempre essa tal tensão, da parte regional reclama-se ampliação, da parte central resiste-se, bom, e depois entra em cena o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é não sei se lhe aplica aquele dito de Essa de Queiroz acerca das alfândegas, é fonte permanente das nossas amarguras, não é? Portanto, há sempre descobrir qualquer coisa para nos apertar, não é? E, de facto, tem desenvolvido uma jurisprudência restritiva. Algumas vezes nós temos conseguido ultrapassar essa jurisprudência restritiva através da própria revisão constitucional. Parte das revisões constitucionais tem sido exatamente para revogar e corrigir a jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria do Poder Legislativo. Mas, claro, como dizem os americanos, a Constituição diz o que o Tribunal diz que ela diz, não é? E lá chega ao Tribunal e arranja uma maneira de nos trocar as voltas por uma razão de fundo, sobre isso falarei a seguir, o que é mais difícil de nós sairmos dela, que é, no fundo, a estrutura do Estado unitário. Aí é que está realmente a grande pega e a nossa grande dificuldade. Bom, houve aqui alguns episódios que correram menos bem, não é? A certa altura, uma das revisões constitucionais, a proposta geral da República, foi introduzido, não sei bem quem foi o autor da ideia, mas enfim, suspeito, que já da República serão as leis, ou os decretos-leis, que tiver por sua razão de ser-se aplicados no território nacional e que decretassem isso mesmo. E que assim o decretassem. Que seriam leis da República. O que é que aconteceu com esta belíssima sugestão? A ideia da sugestão eu compreendo. A ideia era ver se só aqueles diplomas que tivessem lá a palavra mágica para valer como leis da República é que seriam leis da República e os outros estávamos livres de tratar de fazer outras leis diferentes, sem mais nem menos. Acontece é que a burocracia nacional imediatamente arranjou um carimbo e passou a pôr em todas as decretos-leis, em todas as leis, para valer como leis da República. Quando fui Presidente da Assembleia da República, logo nos primeiros diplomas que me veio para eu assinar e para enviar ao Presidente da República para prorrogação, vinha lá a expressão para mas essa lei não é lei da República. Não. A razão de ser dessa lei não é para se aplicar em todo o território nacional. Pode perfeitamente haver uma lei diferente para os Açores, se os responsáveis regionais assim o entenderem e movimentarem a iniciativa legislativa e a decisão do Parlamento Regional. Portanto, não há razão. Fora com isto, e vamos passar aqui a usar com mais parcimónia esta qualificação de Geral da República. Bom, para valer como Geral da República. Isso depois acabou por desaparecer na revisão constitucional de 2004. Uma revisão constitucional extremamente importante. Foi, de facto, como disse há pouco o professor Bassar Gouveia, uma das revisões mais importantes, sobretudo porque foi uma revisão concentrada nas questões da autonomia e no sentido para tentar ultrapassar estas velhas suspeitas, estes velhos entendimentos e abrir caminho para uma afirmação do Poder Legislativo Regional, para libertar o Poder Legislativo Regional. Por isso falou de que os regiões têm o poder de fazer leis de âmbito regional. Mas, claro, nós pensámos, eram leis para se aplicar na região, não eram leis que não estávamos a fazer leis para se aplicarem fora da região. Assim, mas aí entra o Tribunal Constitucional outra vez a dizer, não, o âmbito regional é lá aquelas matérias que correspondem quase praticamente ao interesse específico e estamos outra vez na estaca zero, não é? Vivemos permanentemente debaixo desse problema. Bom, pois é que estamos nisto, este é o ponto, o âmbito regional e como é que saímos disto, não é? Apesar de tudo, há de facto muito âmbito muito ponto para onde avançar, porque a revisão constitucional também
abriu o caminho para deixar que definir na Constituição as matérias, definir no Estatuto, meter para o Estatuto a definição das matérias de competência regional. Bom, e de facto a nossa Assembleia Legislativa avançou com um elenco enorme de matérias que são de interesse regional e a Assembleia da República aprovou-as integralmente, não é? De maneira que há, de facto, aí áreas muito vastas por onde se poderá afirmar o poder legislativo regional, e onde se tem afirmado, indiscutivelmente, nestes domínios temos trabalhado e acho que estamos andando pelo bom caminho. Portanto, sobre estas matérias da autonomia legislativa regional, o livro do professor Bassar Gouveia larga-se na tal construção jurídica que também apareceu agora na sua exposição, nessa belíssima conferência que ele aqui fez esta tarde, e sobre isso, portanto, já não tenho mais nada a acrescentar, já foi no início. O livro fornece abundantes referências doutrinais, uma extensa bibliografia, parte dela é do próprio professor Bassar Gouveia, que efetivamente tem escrito imenso sobre esta matéria, das questões do direito constitucional regional. De facto, será talvez um dos académicos que mais se tem dedicado à matéria do direito constitucional regional, e, portanto, de alguma forma, contribuindo para que ele se identifique como uma disciplina própria, como digamos, um capítulo próprio do direito constitucional. E isto é um serviço importantíssimo à autonomia que ficamos a dever à iniciativa e à capacidade do professor João Bassar Gouveia. Também a jurisprudência é muito referenciada no livro que estamos a falar, e é importante que essa jurisprudência seja facilmente consultável. Ela, de resto, como é sabido, fortalece à medida em que é repetida muitas vezes, e o Tribunal Constitucional tem sempre essa cautela de se reportar às suas decisões anteriores. Portanto, eu disse há pouco, a questão fundamental desses problemas da autonomia legislativa é a questão do Estado unitário. Como é que vamos sair daí? Temos reivindicado muitas vezes um Estado regional, que era preciso alterar a forma do Estado. O Estado regional. Admito que o Estado regional suscita um problema, que é o Estado regional. Portugal seria um Estado regional com duas regiões autónomas e uma região não autónoma. Evidentemente isso iria causar certamente alguns problemas com a região não autónoma, que seria o tal famoso território continental da República. Mas ao menos que o Estado português fizesse cair a qualificação na Constituição de Estado unitário e se apresentasse como sendo um Estado com regiões autónomas, pronto, que seriam os Açores e a Madeira, e que com isso alcançariam um estatuto constitucional, eliminando algumas dos pontos que têm sido utilizados como linha de argumento para as limitações do poder legislativo regional. A linha de fundo do autor, portanto, é claramente em favor da autonomia insular, reconhecendo os seus benefícios, são benefícios que nós sentimos no dia-a-dia, a autonomia, o regime autonómico democrático, essa nossa autonomia política, enfim, quase é supérfluo dizer, a autonomia dos Açores, os qualificativos são talvez supérfluos na medida em que efetivamente a autonomia dos Açores arranca com a Constituição de 1976, a autonomia, não apenas as juntas gerais, enfim, estão limitadas, controladíssimas, estão naquele período do Estado Novo, a respeito dos indivíduos aqui do professor João Bassar Gouveia, e resisto a qualificar o período do Estado Novo da Segunda República, porque acho que não foi efetivamente uma organização do Estado anti-republicana. A ditadura do Estado Novo rejeita os alicerces de um regime republicano, que são efetivamente os alicerces da democracia. O
o sufrágio universal, o voto popular, a base democrática das instituições, isto manifestamente era tudo negado pelo Estado Novo. E no que toca à tal autonomia administrativa dos distritos autónomos, essa autonomia foi simplesmente cilindrada, e a partir de certa altura, então, também com as dificuldades financeiras, os mais antigos lembram-se que as juntas gerais estavam transformadas em simples pagadorias. O dinheiro estava de um lado, era para pagar os funcionários públicos, não havia dinheiro para nada, não é? Portanto, estávamos reduzidos à expressão mais simples e por aí se ficava. É totalmente diferente do nosso Estado de hoje, o Estado autonómico, que tem sido um motivo de desenvolvimento, não é só desenvolvimento económico, sim senhor, que está à vista de todos, foi um grande salto qualitativo aqui nas nossas ilhas. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que são óbvios e ninguém troca a região autónoma pela situação anterior, né? É impensável sequer. Portanto, damos um grande contributo. A autonomia foi ótima para os açorianos e para os madeirenses, claro, também. E também para o nosso país, para Portugal, no seu conjunto. Ele amplia a dimensão democrática de Portugal. A dimensão democrática, acho que isso é importantíssimo. Apresenta o nosso país como sendo um Estado democrático plural. Sim, plural. Portanto, convivem e colaboram entidades culturalmente bem definidas, os povos madeirense e açoriano, que plenamente se identificam e se identificam também como portugueses e, portanto, estão muito livres de vontade neste projeto. E no projeto em que Portugal também está empenhado, que é um projeto europeu. Numa sociedade plural como é a sociedade europeia, nós também contribuímos com o nosso contributo. Não sempre batalhei e, enfim, acho que este discurso se mantém. Nós, relativamente à União Europeia, não somos uns coitadinhos que estamos aqui à espera dos fundos estruturais, não. Nós também estamos neste projeto e também damos para ele o nosso contributo. Damos extensão marítima à União Europeia, transforma numa verdadeira potência marítima. Damos um contributo. Há outros países também com um grande relevo marítimo. Mas Portugal, pelos Açores, também está nesta. E mesmo também tem um contributo humano, não é? Com as comunidades açorianas espalhadas por todo o Novo Mundo, e depois juntamos os madeirenses que vão por esse mundo fora, para a Venezuela, na África do Sul, a Austrália. Bom, atenção, nós também temos uma pequena comunidade açoriana na Nova Zelândia. Isso também nos projeta para o outro lado do mundo, não é? Portanto, damos esse contributo, e isso acho que é muito, muito positivo, muito favorável. A transferência autonómica para o domínio universitário, volto então à minha conversa de há pouco sobre os méritos do trabalho do professor José Bassado Gouveia, é um grande serviço à causa da autonomia insular, que é afinal a causa do novo Portugal do século XXI, pós-mineira, pós-imperial, como um Estado de Direito democrático, plenamente inserido na dinâmica da Europa Unida. E aqui está, comprei o livro, vale a pena. E agora dizemos aquela palavra-chave que toda a gente anseia. Está encerrada a sessão. Não, vamos ver tudo. Eu vou ficar aqui mais 2 minutos, se quiserem que eu autografe o livro, como fico bem, como mandar.